questão maravilhosa. Uma questão espetacular para que você possa ver diferenciações no movimento de uma onda quando altera uma das características. Então acompanhe comigo essa questão belíssima lá de Minas Gerais. A figura a seguir mostra parte de duas ondas 1 e 2, que se propagam na superfície da água de dois reservatórios idênticos. Eu gostaria que você já frisasse isso aí, ó. Dois reservatórios idênticos. O que significa isso? Você já sabe? O mesmo meio. E o que é que nós aprendemos em sala de aula? Quando as ondas se propagam no mesmo meio, a velocidade permanece constante. Vamos ver se é isso que eu vou dizer agora na sequência? Vamos lá? Ah, ele está mostrando as alternativas para você. As alternativas vão trabalhar em cima daquilo que eu vou dizer agora. O que é que eu vou lhe dizer agora na solução? Como o meio é o mesmo, acabei de dizer a você, o que é que vai acontecer? Teremos que a velocidade das ondas é a mesma. Galera, preste atenção. Por que é que eu posso garantir isso? Reservatórios idênticos pressupõem que as profundidades são idênticas. Profundidades idênticas significa dizer que eu tenho o mesmo meio, a mesma velocidade. É óbvio que se tivessem profundidades diferentes, a gente vai ver isso já já numa questão linda sobre tsunami, você teria velocidades diferentes. Como a profundidade é a mesma velocidade. Aí o que é que vai acontecer? Se a velocidade é constante, teremos pela equação fundamental da onda oratória que a frequência e o comprimento de onda são inversamente proporcionais. Lembra do Batman e do Coringa? Eles são o quê? Inimigos. Então, quando é que o comprimento de onda e a frequência são inimigas? Para a mesma velocidade. Anote aí. Para o mesma velocidade. Comprimento de onda e frequência, Batman e Coringa, inversas, são inimigas. Um aumenta, a outra diminui. Então, a relação inversa se caracteriza aqui, ó. Porque se eu tenho um valor constante, gente, se eu aumentar um deles, como está multiplicando, o outro tem que diminuir. Cara, eu não consigo entender por que isso não. Me explica aí melhor? Vou lhe explicar. Olha só como é fácil de você entender. Imagine que eu tenha 10 vezes 2. Quanto é que dá 10 vezes 2? 20. Aí se eu aumentar isso aqui para 20, aqui embaixo, ó, 20. Aqui tem que ser 1, né? Para continuar dando 20. Ah, rapaz, entendi, ó. Para que a velocidade seja a mesma, se você aumentar o primeiro, o segundo tem que diminuir para dar a mesma coisa. Mas, rapaz, entendi. Quer dizer que em toda fórmula que alguém é constante aqui, tiver dois números multiplicando, se um deles aumenta, o outro tem que diminuir. Não esqueça disso. Para a mesma velocidade, aumentou a frequência, diminuiu o comprimento de onda e vice-versa, tá? Então, isso é condição necessária e suficiente para você matar a questão. Observe com muita atenção o desenho. Você sabe o que é comprimento de onda? A gente acabou de ver agora na questão do eletrocardiograma. O comprimento de onda é a distância entre duas cristas. Essa crista e essa crista dá um comprimento de onda 1. Aí o que é que acontece na onda 2, a onda de baixo? As cristas estão mais juntas. Então você diminuiu o comprimento de onda. Ei, relação inversa. De novo, comigo. Para a mesma velocidade, frequência e comprimento de onda é o inverso. Qual é a conclusão que eu chego? Ó, na onda 1, essa aqui de cima, onda 1, o comprimento de onda é maior. Por quê, Carlão? Olha o espaçamento, gente, entre as cristas. Comprimento de onda é maior, então quer dizer que a frequência vai ser o quê? Menor. Então olha como é fácil. Para o mesmo meio, se você aumentou o espaçamento entre as cristas, é porque a frequência vai ser menor. Então agora, com muita calma, eu quero que a gente vá analisar as alternativas. Onde é que elas estão? Vamos voltar aqui. As alternativas me dizem o quê? Olha a letra A. A frequência da onda 1 é menor que a 2. Sim. Por quê? Por que a frequência da onda 1 é menor que a 2? Vamos lá. Por quê? Porque ela tem um comprimento de onda maior, gente. Então, como a onda 1 tem um comprimento de onda maior, sua frequência é menor que a 2. E o que é que diz no restante da letra A? Ela diz o quê, ó? Ela diz que o comprimento de onda de 1 é maior que 2. Lógico. Porque se o comprimento de onda de 1 é maior que o 2, é porque sua frequência é menor, já que a velocidade é a mesma. E tem um detalhe muito interessante ainda na questão, que é com relação a uma coisa que muita gente não presta atenção e pode perder alguma questão, é sobre a amplitude. A questão não está falando em amplitude, tá? Porque a resposta correta é A, mas é lógico que a amplitude da onda 2, que é a distância do meio para a crista, é maior que a da onda 1. Ó, a onda 1 tem uma amplitude menor, então a amplitude da onda 2 é maior que a da 1. Mas aí isso não é
levada em conta nas alternativas. Então, a alternativa correta é a letra A. Por quê? Para o mesmo meio, maior comprimento de onda, menor frequência, tá? Um abração para você. Vamos à nossa quinta questão agora. E agora, o que é que a gente vai fazer? Meu irmão, você está acompanhando direitinho? Então vamos comigo agora, porque agora chegou a hora de uma questão espetacular. O que é que diz a nossa quinta questão? Vamos lá comigo. Opa, eu estou voltando. Então vamos comigo, agora a quinta questão. Gente, é ao vivo, hein? Ao vivo, hein? Ao vivo. Melhor que o Faustão, hein, gente? Ao vivo. Então vamos à nossa quinta questão. Ei! Olha a questão do Enem que eu estou trazendo para você, questão do Enem, maravilhosa, essa questão é linda, gente. Anote aí, questão linda, vamos explicar agora a AM, FM, as ondas de celular, o que é que acontece, por que é que tem que ter antena, por que é que não tem que ter. Mais uma aplicação do dia a dia, aqui da Rede Salesiano para você. Ao contrário dos rádios comuns, AM ou FM, em que uma única antena transmissora é capaz de alcançar toda a cidade, os celulares necessitam de várias antenas para cobrir um vasto território. No caso dos rádios FM, a frequência de transmissão está na faixa dos megahertz. Opa! Vá anotando aí. O que é mega? Lembra da tabelinha? 10 a sexta milhão. Enquanto para os celulares a frequência é gigahertz. Ainda lembra o que é o giga? 10 a nona. Quando comparado aos rádios comuns, o alcance de um celular é muito menor. Então a questão já deixa claro que o alcance das ondas relativas ao uso de telefones celulares é menor, ou seja, ele atinge uma distância menor que as ondas de FM. O nosso objetivo é tentar entender por que nessa questão, tá? Que aí ele justamente faz uma série de perguntas que a gente vai comentar um a um aqui. Quais são as perguntas que são feitas? Considerando as informações no texto, o fator que vai possibilitar essa diferença entre as propagações de rádio e de micro-ondas é que as ondas de rádio são. Então ele diz que o micro-ondas tem um alcance menor, e aí ele pergunta qual é a característica das ondas de rádio em relação às micro-ondas. As alternativas estão aí, letra A, facilmente absorvidas na camada da atmosfera, superiormente conhecida como ionosfera. Capazes de contornar uma diversidade de obstáculos como árvores, edifícios e pequenas elevações. As ondas de rádio são mais refratadas pela atmosfera terrestre, que apresenta maior índice de refração para as ondas de rádio. As ondas de rádio são menos atenuadas pela interferência, pois o número de aparelhos que utilizam ondas de rádio é menor. E a letra E, constituídas por pequenos comprimentos de ondas que lhe conferem um alto poder de penetração em materiais de baixa densidade. Está percebendo como a questão é maravilhosa, né? Ela vai fazer relações entre as ondas de rádio e as ondas de celular. Então, como é que a gente vai fazer essa questão? A primeira coisa que eu quero propor a você é o seguinte. Como o meio de propagação é o mesmo, mais uma vez, a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas é a mesma. Você não pode esquecer disso, gente. Qualquer onda eletromagnética, ondas de rádio, de TV, infravermelho, ultravioleta, raio-x, raio gama, todas se propagam no vácuo com a mesma velocidade. Não esqueça. Então, qual é a conclusão que eu chego? Baseado na questão anterior, para a mesma velocidade, lembra da questão anterior? A menor frequência das ondas de rádio em relação aos do celular, por que as ondas de rádio têm menor frequência? Vamos lá comigo. Porque elas trabalham com o quê, gente? Trabalham com mega, que é 10 a sexta, e quilo, que é 10 a terceira. E as do celular trabalham com 10 a nona. Então uma coisa é certa. A frequência das ondas de rádio, por ser 10 a terceira e 10 a sexta, é menor que as de celular, que é 10 a nona. E você aprendeu comigo na questão anterior que quem tem menor frequência, vamos lá, para a mesma velocidade, cinegrafista me diga, para a mesma velocidade, se você diminuir a frequência, beleza, disse certo, valeu, tem maior comprimento de onda. Então lembra, as ondas de rádio, por ter menor frequência, terá maior comprimento de onda, terão, evidentemente. Então, tem que observar um detalhe, né, gente? O fato do comprimento de onda ser maior vai fazer com que elas possam sofrer difração? Porque você viu que na letra B ele fala em contornar obstáculos. E você já viu numa das questões anteriores que a difração, a do micro-ondas, a primeira, é a capacidade de uma onda de contornar obstáculos. Então a pergunta é a seguinte, o fato de ter maior comprimento de onda vai me permitir ter difração? Olha o que é que eu escrevo. Vai possibilitar uma maior difração, desde que essas tenham a mesma ordem de grandeza do seu comprimento de onda. Gente, você não pode esquecer disso. A difração somente ocorre, vou dizer de novo, hein? Você já anotou isso na primeira questão e estou frisando. A difração somente ocorre se
as dimensões do obstáculo forem comparáveis ao comprimento de onda. Na realidade, quando são comparáveis, você tem uma difração mais acentuada, ok? Então agora, o que é que eu vou fazer? O que é que nós vamos fazer nessa questão? Eu vou sugerir que nós calculemos o comprimento de onda de cada onda. Você não precisaria fazer isso no Enem, mas como você está aprendendo aqui comigo e se divertindo, muito legal essas aulas, né, gente? Eu estou vendo aí muitos comentários, fico muito feliz que você está acompanhando, você está focado e vai chegar lá. Então vamos calcular o comprimento de onda de cada uma dessas ondas, FM, AM e micro-ondas. Vamos começar pela FM. O que é que eu fiz aqui? Para lhe convencer que esse valor é razoável, eu fui buscar uma fotografia de uma faixa de frequências de uma rádio FM. Não sei se você percebeu, ela é mega. E aqui eu estou escolhendo que valor? 100. Então isso aqui é FM, tá? 100 MHz. Estou colocando aqui, ó, 100 MHz. Só que mega é quanto? 10 a sexta. Se eu tenho dois zeros aqui, e aqui está 10 a sexta, então dois zeros, que dá 10 ao quadrado com 10 a sexta, me dá 10 a oitava. Então a frequência da FM é 10 a oitava. Como a velocidade das ondas é 3 vezes 10 a oitava, jogando mais uma vez naquela fórmula que está permeando todos os nossos exercícios. Velocidade é comprimento de onda vezes frequência, eu vou ter o quê? Qual é a velocidade? 3 vezes 10 a oitava. Comprimento de onda é o que eu quero. Frequência 10 a oitava. Lógico que 10 a oitava, por ser um fator comum, multiplicando dos dois lados, vai morrer. Então o comprimento de onda é 3 metros. Então anote aí. FM, comprimento de onda 3 metros. O que é que isso significa? Que só pode haver difração das ondas de FM se ela encontrar obstáculos próximos a 3 metros. FM, próximos a 3 metros, ela vai contornar obstáculos por causa do seu comprimento de onda. Vamos fazer a mesma coisa para as ondas de AM. E o que foi que eu fiz? Foi buscar um rádio que mexe com AM. Olha o detalhe importante. Quando você vê a figura, aqui está multiplicando por 10, gente. Tá? Então esse valor que está aqui, 100, ele tem que ser multiplicado por 10. Então, ó, eu peguei como exemplo 1000 kHz. Ó, 1000. Por que 1000? 100, aí aqui na nossa legenda, vezes 10. Então, 1000 kHz. O que é quilo? 10 a terceira. Lá naquela tabelinha de múltiplos. Então, 10 a terceira com 10 a terceira, porque tem 3 zeros, me dá uma frequência de quanto? 10 a sexta. Como a velocidade é 3 vezes 10 a oitava, jogando mais uma vez na expressão, 3 vezes 10 a oitava é comprimento de onda vezes 10 a sexta. Aí o que é que eu faço aqui, gente? Ó, 3 vezes 10 a oitava, dividido por 10 a sexta, fazendo a diferença 8 menos 6 dá 2. Então vai ficar 300, né? 3 vezes a diferença 8 menos 6. Então isso significa que o comprimento de onda das ondas de AM é 300 metros. Então o que é que isso significa? Que essas ondas só podem contornar obstáculos da magnitude de 300 metros. Enquanto as FMs tinham um comprimento de onda 3 metros, as AM têm um comprimento de onda de 300 metros. Você já sabe que por ter frequência menor, a AM tem frequência menor, ó, 10 a sexta, ela vai ter um comprimento de onda maior, ok? E, finalmente, o último cálculo, que vai ser com relação ao celular. Então, o que foi que eu fui buscar para você? Eu entrei em contato com as operadoras e estou mostrando para você várias operadoras, ó. A Claro, a Oi, a TIM, mas eu quero destacar a Vivo. Poderia ser qualquer uma delas, tá? Todas elas, gente, estão na frequência de mega. O que é mega? 10 a sexta. Tanto a Claro, como a Oi, tudo mega, 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 mega. Então, qual foi o valor que eu escolhi? Como é megahertz, 850 megahertz, está bem pertinho de 1000 megahertz, né? Para fechar a nota, ficar mais fácil fazer a conta. Ó, o que foi que eu fiz aqui, ó? 1000 megahertz. Eu escolhi uma frequência próxima a Vivo, tá? Mas poderia ser Claro também, ó. A Claro vai de 900 a 1800. 1000 está entre 900 e 1800? Tá. Então é possível trabalhar com esse valor. Aí o que é mega, gente? Diz para mim, o que é mega? 10 a sexta. Então se eu tenho 10 a sexta com mais 3 zeros, dá 10 a terceira com 10 a sexta já dá 10 a nona. Então observe. As ondas de celular estão 10 a nona hertz. Maior que quem? Vamos voltar aqui só para a gente ver. Maior que 10 a nona, tá vendo? Ó? Maior que a AM, que é 10 a sexta, e a FM, que é 10 a oitava. Então isso aí só foi para comprovar que é verdade. As ondas de celular têm frequência maior. E aí, quando você faz a conta, como elas têm frequência maior, comprimento de onda não é uma relação inversa. Então, como ela tem um comprimento de onda maior, né? O comprimento, aliás, ela tem uma frequência maior, 10 a nona.
Quando você faz a conta, ó, vamos. Velocidade, comprimento de onda vezes a frequência. Velocidade 3 vezes 10 à oitava, comprimento de onda vezes 10 à nona. Aí agora eu vou fazer o cálculo para você, ó. O 10 à nona passa dividindo. 3 vezes 10 à oitava por 10 à nona. Quando você faz essa conta, gente, fica menos 1, né? A subtração aqui, 8 menos 9, ó. 8 menos 9 dá menos 1. Então, quanto é que dá o comprimento de onda? 0,3 metros, que é 30 centímetros. Então, olha que interessante. As ondas de AM, 300 metros, o comprimento de onda. Precisa encontrar o obstáculo de 300 metros. As ondas de FM, 3 metros. Precisa encontrar o obstáculo de 3 metros. E as ondas de celular, gente, 30 centímetros. Obstáculos muito pequenos para que ela possa sofrer difração, ou seja, para que ela possa contornar obstáculos. Então, é evidente que, baseado nas conclusões que eu acabei de tirar, o que é que eu vou escrever? Ó? A alternativa correta é a B. O que é que diz a B? Capaz de contornar obstáculos. Né? Ela diz o seguinte, ó, capaz de contornar uma diversidade de obstáculos, como árvores, edifícios e pequenas elevações. Me diga uma coisa, a árvore tem mais ou menos em torno de 3 metros? Tem. Edifícios e pequenas elevações, o valor aí 300 metros, está mais ou menos compatível? Tá, né? Entre 3 e 300. Então, gente, como elas são capazes de contornar uma diversidade de obstáculos, as ondas de rádio, esses obstáculos tendo a mesma ordem de grandeza das ondas de rádio AM, que é quanto? 300. E FM, que é quanto? 3. Elas vão conseguir contornar esses obstáculos. O mesmo não vai acontecer para as micro-ondas. Por quê? Porque as micro-ondas têm um comprimento de onda muito pequeno, 0,3 metros. E aí, como a difração é muito pequena, ela tem dificuldade para contornar obstáculos. Então, entenda, maior comprimento de onda, comparável ao obstáculo, eu tenho maior difração. Celular, 0,3 metros. Eu precisaria encontrar obstáculos muito pequenininhos. O que não acontece na prática, né? Árvores, edifícios, é bem maior que isso. Então, por isso, as ondas de micro-ondas vão precisar de antenas, o quê? Retransmissoras. Como elas têm dificuldade para contornar obstáculos, entenda. Por que ela tem dificuldade? Porque o seu comprimento de onda é pequeno. Ela só conseguiria contornar o obstáculo se tivesse um comprimento de onda da magnitude dos obstáculos que se encontra aí na rua. Então, por isso que ela não consegue ter a difração. E assim ela vai precisar de muitas antenas retransmissoras, tá? E aí um detalhe que eu quero citar, que é muito importante, que já foi inclusive questão do Enem em outra oportunidade, é a história da ionosfera. Então, o que é que acontece? As ondas que têm grande frequência, quem tem grande frequência? Vamos lembrar, micro-ondas têm grande frequência. E FM também. Elas perfuram a ionosfera. Ó, esse desenho aqui deixa claro, ó. Você está vendo que as ondas estão furando a ionosfera. As ondas de rádio FM, TV e micro-ondas furam a ionosfera. Já as ondas de rádio AM, ó, somente conseguem ter reflexão as ondas de rádio AM. Por quê? Porque suas frequências são menores. Olha como é fácil de entender. A frequência da AM, por ser menor, não consegue furar a ionosfera. Pense assim, maior frequência, eu consigo furar a ionosfera. Menor frequência, eu não consigo. Então, as ondas de AM têm uma frequência menor que FM e micro-ondas. E aí, elas conseguem ser refletidas. Ó, elas sofrendo reflexão. Eu não preciso de muitas antenas para a rádio AM, em detrimento a FM, TV e as próprias micro-ondas, tá? Então, não confunda as coisas, tem dois aspectos a analisar. Se por um lado, eu preciso de um comprimento de onda maior para as ondas de rádio contornar obstáculos, por outro lado, as ondas que têm frequência menor, elas não vão conseguir perfurar a ionosfera. E as ondas de AM, de todas, é a que tem menor frequência. Então elas conseguem refletir. E como elas conseguem refletir, eu não preciso de antenas, né? Porque as antenas... Por que eu não preciso de antenas? Eu não preciso de antenas porque justamente, ó, as ondas de AM batem e voltam. E as de FM e celular passariam direto. Ok? Então, um grande abraço. Vamos lá comigo agora para a nossa próxima questão. Essa questão é maravilhosa. Questão 6, uma questão lindíssima, para a gente trabalhar de um modo bem simples com a equação fundamental das ondas. O que é que ela diz? Observe esse quadro. Um quadro bem interessante. Você está vendo umas ondinhas aí, ó? Ah, tá aqui as ondinhas, né? Ó. Olha as ondinhas aqui, gente, ó. Tá? Então, o que é que ela diz? Nele, o artista mostra os efeitos dos golpes intermitentes do vento sobre um trigal. Olha aí, o cara fez um desenho maravilhoso, tá? Então, o que é que vai acontecer aqui?
Admitindo que a distância entre as duas árvores é 120 metros. Essa distância aqui, gente, ó. Vamos voltar. Distância entre essa árvore e essa árvore. Essa distância aqui, ó. Que dá quanto? 120 metros. Então, admitindo que a distância entre as árvores é 120 metros e supondo que a frequência dos golpes do ar e, consequentemente, do trigo balançando seja de 0,50 Hz. Então, olha, tem a velocidade? Não, não tem. Eu tenho a distância entre as árvores e tenho a frequência. E ele quer saber o quê? A velocidade. Qual é a velocidade do vento na ocasião retratada pela pintura? Galera, mais uma vez, a equação fundamental da onda ondulatória, sexta questão, sexta vez. Velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Então, para que a gente possa fazer isso, eu quero que você me ajude, ó, observando essa figura que eu vou reproduzir novamente. Ah, caiu. Você já viu naquela questão lá de Minas Gerais que o comprimento de onda é a distância entre as cristas. Então, eu quero que você observe comigo que nós temos duas cristas, definir um comprimento de onda. Mais aqui, mais um. Mais aqui, mais um. E mais aqui, mais um. Quantos comprimentos de onda você tem ao longo de quanto? Dos 120 metros. Lembra que a distância entre as árvores era 120 metros? Então, eu tenho 4 comprimentos de onda ao longo de 120 metros. Olha que legal. Os 120 metros correspondem a 4 comprimentos de onda. Você já tem a frequência, não é verdade? Então, como é que a gente vai fazer agora? 4 lambda é 120. Então, se você fizer a continha, comprimento de onda dá quanto? 30 metros. E aí, ó, eu pergunto a você, não já tem a frequência? Qual é a frequência, Carlão? Foi dito na questão, né? 0,50 Hz. Comprimento de onda? Acabamos de encontrar, né? Ó, 30. E aí, jogando na equação da fundamental da ondulatória, se eu pegar o comprimento de onda 30 e multiplicar pela frequência, que é 0,50, eu encontro a velocidade que é quanto? 15 metros por segundo. Uma questão bem interessante para você trabalhar com o conceito de comprimento de onda. Deu a frequência, deu a distância. Só que essa distância não é o comprimento de onda, porque ela pega 4 comprimentos de onda. Então eu calculo o comprimento de onda e com a frequência jogo na famosíssima equação fundamental e aí você tem a resposta letra E. Ok? E aí, tá tranquilo, né, gente? Essa revisão tá show, não tá não? Você tem acompanhado direitinho os exercícios?